usar para falar com você? Converse com Deus. Peça para Deus me usar para falar com você. Você tem algum sonho, algum projeto, alguma resposta que você está buscando? Pede para Deus me usar. Faça isso. Meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Me usa para falar com os meus irmãos. Que eu seja uma ferramenta usada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Se você concorda, você diga amém. Eclesiastes 11:1 diz assim, do 1 até o 5. Atire o seu pão sobre as águas. Depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer caia para o norte, no lugar que cair ficará. Quem observa o vento não plantará, quem olha para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Obrigado, Débora. Meus irmãos, o texto de Eclesiastes, ele é um texto que vai nos provocar para pensar sobre algumas questões importantes para o dia a dia. Eclesiastes é um livro escrito por Salomão. Salomão escreveu os Provérbios, ele escreveu Cantares, e ele escreveu Eclesiastes. Cantares, ele era ainda mais novo, doido e apaixonado pela sunamita. Provérbios, ele já era um pouco mais maduro, agora pensando um pouco nas coisas e orientando a respeito do que fazer, de como fazer da melhor forma possível. E em Eclesiastes ele já está maduro, o suficiente para dizer tudo é vaidade. Ele começa a entender que muita coisa não vale a pena. E ele começa a conseguir entender com maior facilidade o que vale a pena. E a partir daí, Silvana, ele vai dando algumas orientações importantes. Porque o Salomão, ele é um homem vitorioso. Ele é um homem vencedor. O Salomão é a pessoa mais próspera que já pisou na terra. É a pessoa mais bem-sucedida, mais sábia. E quem diz isso é o próprio Deus. E é interessante que o Salomão, ele orienta de um jeito que ele deixa fácil para a pessoa tomar decisão a respeito da vida dele ou dela, da pessoa tomar decisão. Se a pessoa quer vencer, se a pessoa quer ser derrotada, se a pessoa quer ser honrada, se a pessoa quer viver na vergonha, a pessoa que vai escolher o que ela quer para a vida dela. E em um dado momento, uma rainha, ela vai visitar o Salomão. E ela vai visitar o Salomão, e quando ela chega na casa dele, e ela começa a conversa, ela fala: olha, Salomão, vou falar uma coisa para você. Eu já tinha ouvido falar de você, viu? E a conversa sobre as pessoas anda, não anda? Sim ou não? A turma gosta de falar do povo, não gosta? Imagine, se hoje fala, imagine lá atrás. Falava.
E ela falou: olha, ouvi falar de você, viu, rapaz? Você tá famosinho, hein? E nem tinha Instagram, Carlão. Se tivesse Instagram, acho que o Salomão ia ser o bicho da goiaba da época. Não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha nada. E ele era famoso. E ela fala para ele: olha, ouvi falar de você. Mas o que eu ouvi falar a seu respeito não é nada comparado àquilo que eu estou. Se eu sou você, eu já agarro essa palavra já. Porque eu estou falando, ou relembrando com você a história de uma pessoa vitoriosa registrada na Bíblia, mas Deus está falando conosco hoje aqui. Eu vou falar de novo, eu vou te dar essa oportunidade para você agarrar essa palavra. A rainha de Sabá, ela vem e ela vem conversar com o Salomão e ela fala: eu ouvi falar bem de você. Mas o que eu ouvi falar bem de você não é nada perto daquilo que eu estou vendo. Fala para quem está pertinho de você: se prepara para receber visita. Agora, irmão, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, você já está sendo avisado que você vai receber visita. Lava a xicrinha lá do café, deixa a xicrinha em ordem, irmão. Não vai me aparecer igual em casa: Marcinho, esconda os copos de requeijão. Eu gosto de tomar café com copo de requeijão. Eu gosto do copo de requeijão. Tem xícara lá em casa. Tem xícara pequena, xícara média, xícara grande. Tem de todo tamanho que você imaginar. Eu gosto do copo de requeijão. Mas nós vai ter que esconder, nós vai receber visita. Aleluia, né? Você está entendendo, irmão, sim ou não? Dá uma ajeitada na casa. Dá uma ajeitada na casa, né? Vai receber visita. Você está pensando que eu estou brincando, e eu estou brincando. Mas não é porque eu estou brincando que eu não estou falando uma verdade vinda de Deus para você. Quem é que vai me visitar, pastor? Eu não sei. Eu sei que Deus pode mandar gente importantíssima te visitar para te ajudar a avançar na vida, crescer na vida. Eu sei que Deus pode fazer algo poderoso na sua vida. Eu só estou na introdução da conversa. Na introdução da conversa diz que a rainha, ela falou para o Salomão: ouvi falar bem de você, rapaz. Mas só que o que eu estou vendo é muito mais do que eu ouvi falar. Por mais que falem bem de você, o que Deus está fazendo na sua vida vai ser muito mais do que qualquer pessoa possa estar imaginando ou falando. Ouvi falar da sua empresa, mas o que ouviram falar da sua empresa não é nada perto daquilo que vão ver através de você executando o serviço. Diga amém, você que tem a sua empresa. Eu ouvi falar de você, mas o que eu ouvi falar de você não é nada perto de ver você trabalhando. O seu patrão vai te elogiar, irmã. Teu patrão vai te elogiar, irmão. Teu cliente vai te elogiar, irmã. Receba como sendo algo de Deus para você. Receba. É assim que começa a nossa conversa. O Salomão é uma pessoa vitoriosa, uma pessoa honrada por Deus, e nesse momento ele está dando alguns conselhos. Eu acho importante a gente entender o contexto da conversa, porque era muito comum no vale, você já deve ter ouvido isso na história, na escola, ou lendo os livros da história. O vale do rio Nilo era um vale muito fértil. Era costumeiro ser lançado sementes à margem do vale, e na época da cheia essas sementes eram carregadas pelas águas, e quando abaixava a água, essa semente vinha germinar e vinha frutificar. Era um vale muito fértil, era costumeiro ter plantações à margem do rio Nilo, no Egito, era muito costumeiro. E é interessante nesse momento que nós pensarmos exatamente dentro desse contexto, aonde o Salomão ele está dando conselho, ele está dizendo assim, olha, o verso 1 do capítulo 11, diz assim, lança o teu pão, é conselho, irmão, é conselho. E é claro que você está entendendo que não está falando para você lançar aquele pão fatiado gostoso que você comprou,
Não está falando para você lançar aquele pão francês que hoje de manhã estava um pão tão jóia. Nós comemos de manhã. Quem vem no culto da manhã come pão com manteiga, irmão, e toma café. Quem vem no culto da noite come pizza e come lanche. E diga amém, vai dando aleluia. Né? Não é disso, meu irmão. Não é disso, minha irmã, que nós estamos pensando. Do seu pão. Literalmente falando, está sendo falado aqui da semente. Lança o teu pão. Acredite naquilo que está nas suas mãos. Acredite naquilo que você tem. E eu pedi para você orar propositalmente, porque eu sei que você tem sonhos, tem planos, tem projetos, e eu sei que você quer ver coisas acontecerem na sua vida. E o texto, ele nos convida aqui a lançar o pão, lança o pão, lança. Com outras palavras, não fique com o pão na sua mão. Fala para quem está pertinho de você, não fique com o pão na sua mão. Fala assim, ó, não vá comer o pão. Tem gente que fica com o pão na mão, irmão. Tem gente que come o pão. E o conselho do sábio é lance o pão. Vou repetir. Não está falando do pão, está falando da semente do trigo. Está falando do trigo. Lance a semente. A semente, ela precisa ser trabalhada. Precisa ser trabalhada. Pastor, eu vim para cá, eu preciso que aconteça um milagre na minha família. Pois bem, então preste atenção nessa reflexão para a sua família. Pastor, eu preciso que aconteça um milagre na minha vida profissional. Preste atenção no conselho do sábio. Pastor, eu preciso que aconteça um milagre na minha vida espiritual. Ouça o conselho, lance a semente, lance o pão, se movimente, faça, não fique parado. Salmo 126, verso 5 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Às vezes a nossa semeadura não é uma semeadura tranquila. Às vezes nós estamos trabalhando pela nossa família e nós estamos chorando pela nossa família. Às vezes o problema, a dificuldade dentro de casa é tamanho que nós estamos ali firme e forte, estamos trabalhando pela família, derramando lágrimas, mas nós acreditamos que o milagre vai acontecer na nossa casa. Às vezes nós estamos trabalhando pela nossa vida profissional. Não são poucas as pessoas que estão procurando oportunidades de trabalho, e Deus tem aberto porta de trabalho para os irmãos, e graças a Deus por isso. Mas aquele que precisa trabalhar e não tem o trabalho, ele sabe que a hora que chega a fatura da energia, da CPFL, a hora que chega a fatura do SEMAI, ele sabe a luta que é para pagar. A hora que chega o dia que vence o carnê das Casas Bahia, ele sabe a luta, o inimigo se levanta com o carnê na mão e fala assim, é hoje, mas é hoje. E é desse jeito que as coisas vão acontecendo mesmo. A pessoa às vezes está ali, suando para conseguir resolver uma questão simples do dia a dia, mas às vezes o que é simples para um é difícil para o outro. Não importa se você vai semear chorando ou sorrindo, o importante é que você vai semear. Fala para quem está pertinho de você, lança o teu pão. Com outras palavras, irmãos, acredite naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos nesses dias. Acredite. Pastor, mas é pouco. Eu sei que é pouco, mas Deus, ele é especialista em multiplicar o pouco. 5 pães e 2 peixes foram suficientes para alimentar uma multidão e ainda sobrar. Então nós não vamos ficar olhando para aquilo que nós temos na mão. Nós vamos lançar o nosso pão. E é interessante, ainda no verso 1, que diz assim, fica no texto para mim, Will, por favor, Eclesiastes 11:1, por favor. Ainda no texto, atire o pão sobre o quê? Atire o pão sobre? Água é símbolo do Espírito Santo. Símbolo do Espírito Santo. Qualquer pessoa que quer vencer na vida, Ian, qualquer pessoa, eu falei para ele, Ian, eu vou chamar sua atenção na hora de chegar num ponto-chave da reflexão. Qualquer pessoa que quer vencer na vida precisa aprender a lançar o pão sobre as... O que é lançar o pão sobre a água, Danilão? A água é símbolo do Espírito Santo.
Uma pessoa que quer vencer na vida, Gleiciane, abrindo mão da ajuda do Espírito Santo, ela não vai vencer. Ela vai cansar e ela vai ficar no meio do caminho. Pergunte para quem está perto de você: quer ficar no meio do caminho? Por isso tem muita gente tentando, irmão. E a pessoa tenta, e a pessoa tenta, e a pessoa não chega em lugar nenhum, e ainda pior do que isso, ela fica no meio do caminho, alguns até retrocedem, alguns até recuam, porque a pessoa não lança o pão sobre as águas. Com outras palavras, a pessoa escolhe viver a vida sem ajuda, sem a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo, para começar, ele consola, ele é o consolador. Jesus ensinou dizendo assim: eu vou para junto do Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Quem aqui que nunca precisou de um consolo, de ser consolado? Às vezes a gente chora por causa da nossa família, às vezes a gente chora por causa da nossa finança, às vezes a gente chora por causa do nosso físico, às vezes a gente chora. Às vezes a gente precisa de um consolo que o Espírito Santo ele é capaz de nos dar. Pergunto para quem está pertinho de você: você já chorou alguma vez? Talvez aí tenha algum irmão mais durão e mais brabão falando: não chora não, homem não chora. Chora, irmão, chora. Chora escondido, mas chora. Não deixa ninguém ver que está chorando, mas chora. Se chora. E homem chorando é uma coisa de doido, porque ele... E como que faz se não tiver o Espírito Santo para consolar? Como que faz, mãe, se você não tiver a ajuda do Espírito Santo para te consolar? Como que faz, pai? Ainda hoje eu almocei no meu sogro. E eu vi uma cena tão tocante. Um dia a Márcia, minha esposa, que está aqui do lado, ela esteve doente, muito doente. Era para ter morrido. Não morreu porque ela não tinha me conhecido ainda. Então Deus deu graça para ela viver e me conhecer. Diga aleluia, diga graças a Deus. É verdade. Um dia ela pesou 30 e poucos quilos. Ela era da cor da camisa da Silvana, verde. Hepatite. Muito doente do fígado. Estava morta, irmão. Mas o Jesus que cura hoje, curou lá atrás. Tanto que ela está aqui. E ontem estava lá na sede, recolhendo oferta. E eu vi ele chorando hoje, se emocionando. Falou: um dia o meu sogro é durão, irmão. Meu sogro é daqueles machão, sabe? Brabão. Meu sogro é... Ele falou: um dia eu chorei na vida, chorei escondido, mas eu não podia deixar ninguém ver, mas eu chorei, que foi quando Marcinha estava doente. Homem chora, irmão. Homem chora. Às vezes ele chora igual meu choro sogrou. Meu sogro chorou, escondido, mas ele chora. Porque só na hora do aperto que a gente sabe a dor que a gente sente. Se a gente não tiver a ajuda do Espírito Santo para consolar, a gente está lascado, igual pipa na mão de criança. Não tem o que fazer. Então, lança o teu pão sobre as águas. Ou seja, qualquer coisa que você vá fazer, que você planeje fazer, não abra mão da ajuda do... Até porque ele conduz a verdade. A Bíblia diz: ele é o Espírito da verdade e ele conduz a toda a verdade. Sabe, nós vivemos na época do fake news. Nós vivemos na época do filtro, irmão. Você sabe, já ouviu falar do filtro, sim ou não? Você olha lá no Insta, lá está lá a belezona com o filtro. Aí de perto está com 180 anos. Com todo respeito, quem tem 180 anos. Mas se a pessoa tem 180 anos, ela não precisa pôr um filtro que parece que ela tem 12, né, irmão? Vamos combinar? Nós vivemos nessa época, nesse momento, nessa era, onde as pessoas, elas botam, né, elas mostram, elas postam uma imagem que não é verdadeira. E está tudo bem. Muita gente gosta de viver se enganando. E não tem nada a ver com autoestima, irmão. Não tem nada a ver com autoestima, porque a autoestima, quando a pessoa tem, ela tem.
Não importa. Aí eu, por exemplo, o Luiz Felipe, ele é incomodado. Ele fala, outro dia eu estava falando com ele, filho, come para você ficar forte, bonito, igual o papai. Ele falou, e careca também? Miséria. Cara. Mas não precisa ter pressa. Deixa isso daí. O papai um dia teve cabelo. Agora o papai não tem cabelo e o papai raspa a cabeça e está tudo bem. Ué, e daí? O que tem? Tem gente que tem dificuldade. Eu já não tenho. Um dia eu tive cabelo, hoje não tem. Hoje tem pouco. Sabe? Lança o teu pão sobre as águas. Coloca a sua vida edificada na ação do Espírito Santo. O Espírito da verdade. Ele conduz a pessoa à verdade. Ele não deixa a pessoa ficar vivendo uma mentira. Ele não deixa a pessoa ficar vivendo enganada. A melhor coisa que tem é nós sabermos a realidade da nossa vida. É isso que o sábio está orientando lá atrás, e hoje nós estamos pensando debaixo da orientação do sábio. Lança o teu pão aonde? Sobre as águas. E aí ele emenda, ainda no verso 1, depois de muitos dias, o quê? Depois de muito dia você encontrará, tornará a encontrá-lo. É a certeza da resposta, irmão. Quando você coloca o seu sonho, o seu plano, o seu projeto sobre a rocha que é Jesus, você pode deitar, dormir e descansar, porque o milagre vai acontecer. Depois de muitos dias, a tradução que eu tenho no papel aqui diz assim: depois de muitos dias o acharás. Lucas 11:9 diz: por isso vos digo, pede, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abrir-se-vos-á. Salmo 35 diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. É a certeza da resposta, é a certeza da vitória. O sábio, ele está dizendo assim, olha, qualquer pessoa pode alcançar êxito na vida. Agora, o importante é que essa pessoa saiba bem aonde é que ela está lançando o pão que ela tem na mão. É importante que essa pessoa saiba o que é que ela está fazendo com a semente que está sobre a mão dela. Tem gente que come, tem gente que guarda. Quarta-feira nós refletimos, não lembro se foi nessa ou se foi na outra quarta-feira, nós refletimos sobre aquele que recebeu um talento e escondeu na terra, cavou e escondeu. Irmão, irmã, o assunto é sério. Olha, eu estou vendo aqui homens e mulheres abençoados, honrados por Deus, pais e mães de família, gente séria que veio para cá entregar a semana para Deus, para ter uma semana vitoriosa. Você não veio para cá distrair, divertir, distrair a cabeça, você veio para cá para ouvir Deus. E Deus está dizendo assim, se você lançar o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias, você tornará o quê? A encontrar. Pode ser que seja amanhã, pode ser que seja depois da manhã, pode ser que seja depois de um mês, pode ser que seja depois de um ano. Não importa o tempo. O importante é que nós vamos ter a resposta. E no verso de número 2 ele diz assim, reparte com 7 e ainda com 8. O sábio está dando o seguinte conselho: reparta. Aí, para ficar fácil de a gente compreender, aquela pessoa que quer comprar uma casa. Quem quer comprar uma casa, lança o pão. Quem quer comprar uma casa vai procurar um corretor de imóveis, vai procurar uma imobiliária. Quem quer comprar um carro vai procurar uma concessionária, um estacionamento, algum desses revendedores que tem. Uma pessoa que está procurando uma oportunidade de trabalho vai mandar um currículo, lançar a semente. É isso, né? Lançar a semente. Aqui ele está dizendo no verso de número 2, reparta com 7, ainda com 8. E isso ensina para a gente o quê? Que eu vou usar uma palavra pesada, irmão, mas não vou faltar com respeito com você, mas é uma palavra pesada. O sábio, ele está dizendo assim, não tenha preguiça. Fala para quem está pertinho de você, não seja preguiçoso. Reparta com 7, com 8. Se você quer comprar um carro, está procurando comprar um carro, não tenha preguiça de visitar 7 estacionamentos se precisar. 8, vai, procura, diversifica. Quero comprar uma casa, pastor.
Conversa com 7 corretores de imóveis, 7 imobiliários diferentes, e daí? Não tem problema nenhum. Diversifica, Celcinho. Problema nenhum, não é? O sábio aqui ele está dizendo assim, olha, nós precisamos aprender a diversificar, e é interessante que ele sugere, né, reparte com 7, ainda com 8, dentro de um contexto onde ele diz assim, ó, se o que você tiver para você, se você puder ajudar ainda outras pessoas, é importante que você faça. Não ficar somente centralizado em você, mas reparta, compartilhe. Aí no mesmo verso de número 2, ele diz assim, ó, não sabeis qual mal haverá sobre a terra. Aqui diz assim, ó, nessa tradução que está no projetor aqui, você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. A gente não sabe. Mas ele está dizendo, olha, reparta com 7, reparta com 8, com outras palavras. Se você tiver uma diversidade aqui, como você repartiu, essa repartição, ela vai te dar a segurança ali. Se você repartiu, se tiver uma dificuldade aqui, a repartição te ajuda pro lado de lá. Quando você diversifica, você não fica na mão de uma pessoa. Você não fica refém. Quando você diversifica, você está abrindo portas para tudo quanto é lado. Então, se vai mandar currículo, manda 7. Em vez de mandar um só, manda 7. Vai procurar casa, procura em 7 lugares, conversa com 7 pessoas diferentes. Vai fazer de repente alguma questão de orçamento, faça orçamento, colocando variadas formas da pessoa, do cliente pensar, não coloca um orçamento, olha, dá para fazer assim, mas dá para fazer assado, dá para fazer cozido e dá para fazer frito, veja o que você acha melhor. A diversificação, ela nos dá a segurança de não ficarmos na mão de ninguém. Reparte, você não sabe a desgraça que pode vir, você não sabe a dificuldade que pode vir. Olha só, quem é que imaginava que viria essa pandemia, que fez o estrago que fez, aliado a muitos maus políticos que trabalharam de um jeito a botar pânico e botar terror na população brasileira de uma maneira geral, provocando uma cadeia de dificuldade que hoje em dia o brasileiro está passando por dificuldade, graças a muitos irresponsáveis que trabalharam fazendo da pandemia um palanque político. Mas essa é uma outra conversa. Mas quem é que esperava? Quem é que imaginava? Ninguém esperava, ninguém imaginava. Eu falei de manhã, eu tive a felicidade de ter na minha casa o meu pai, que era uma pessoa que guardava dinheiro, irmão. Meu pai nunca teve um salário bom. O salário do meu pai sempre foi um salário comum, como a da grande maioria dos que estão aqui. Mas o meu pai sempre fazia sobrar um pouquinho para ele poupar. Nunca teve um plano de saúde, eu sempre fui contribuinte do INSS, fazia uso do serviço público de saúde. Quando apertava uma situação ou outra, pagava uma consulta no particular, porque tinha um dinheiro guardado. E assim conseguiu se virar e foi até os 80 e poucos anos. Pergunte para quem está pertinho de você assim, ó. Mas pergunta com jeito, irmão, porque é uma pergunta que às vezes incomoda. Pergunta assim, ó, está guardando dinheiro? E aí? Está guardando dinheiro? Pergunta aí para quem está pertinho, você está guardando ou está gastando tudo? Eu lembro, eu trabalhava na empresa, e na época trabalhava na empresa, vinha a pessoa do escritório chamando, Marcão! Lá ia eu. Depois chamava os outros. A gente ia para o escritório receber o dinheiro. Pegava o pagamento lá no escritório em espécie, e aí ia voltar. Chama fulano agora. Beltrano! É interessante que você estava saindo, tinha o outro que já tinha recebido, já tinha voltado na fila de novo. Mas você não recebeu? Recebi, mas eu vou pegar o vale, porque o dinheiro do pagamento já foi. A pessoa estava recebendo no dia 5, ela já estava na fila para pedir um adiantamento do dia 20, porque o pagamento dela já tinha ido. Você está entendendo, sim ou não?
Está assim de gente que faz assim até hoje. Ah, pastor, é tão pouco que se eu for guardar não vai dar para nada. Se você guardar R$10 todo mês, no final do ano é R$120. Em 5 anos é R$600. É pouco, tá? Então guarde 20. Se você guardar 20, em 5 anos você vai ter 1.200. Ah, mas é pouco. Então guarda 100. Se você guardar R$100 por mês, final do ano vai ser R$1.200. Em 5 anos vai ser R$6.000. Em 10 anos vai ser R$12.000. Pergunta aí, está guardando dinheiro? Essa é uma pergunta que incomoda, principalmente quem não pode ver dinheiro no bolso. Essa é uma pergunta que, assim, que dá vontade de pegar o pastor para o pescoço e arrancar meia dúzia de cabelo que sobrou. Não vai adiantar, irmão. Melhor negócio que você tem que fazer é guardar dinheiro. Guarde dinheiro. O sábio, ele está dizendo assim, ó, você sabe quando virá uma desgraça sobre a terra? Você sabe o dia da dificuldade? Você sabe o que vai acontecer amanhã ou depois da manhã? O sábio, ele está simplesmente dizendo assim, ó, uma pessoa que procura se programar, ela é uma pessoa que reparte em 7, às vezes em 8, ela é uma pessoa que lança o pão, que não fica com o pão na mão, é uma pessoa que constrói sobre a rocha que é Jesus, debaixo da unção do Espírito Santo. Essa pessoa, quando vem o dia mau, quando vem o momento adverso, ela está firme. Ela não é pega de surpresa. Ela pode, olha o exemplo do José. O José é tremendo. José, ele é levado governador no Egito. Por quê? Porque ele fala para o faraó assim, faraó, se não guardar dinheiro não vai dar certo. Se não guardar dinheiro vai passar fome. Todo mundo e nós também aqui no palácio. Não tem jeito, tem que guardar dinheiro. Ele fala, 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Nos 7 anos de fartura a gente consome o necessário e guarda uma parte. Você está entendendo a conversa, sim ou não? Deu certo ou não deu? Depois de 7 anos veio gente do mundo inteiro buscar comida lá com o faraó. Por que veio? Porque tinha sobrado. Porque tinha guardado, porque tinha depositado. Se prepara, porque Deus está falando com pessoas aqui que vão ser procuradas nos próximos dias, meses e anos, como pessoas que funcionarão como um porto seguro para muita gente. Diga assim, ó, essa bênção está sobre a minha vida. Fala assim, ó, eu vou começar a guardar dinheiro a partir de hoje. Saiu 1 amém, 2 amém, 3. É sério. Eu falo brincando com você. Vou repetir. O fato de eu falar brincando não quer dizer que eu não estou falando uma coisa séria. O que eu estou falando é sério. Eu estou conversando com famílias. Com família. Tem muitos jovens aqui. E o jovem sabe que eu pego pesado com eles mesmo, porque o jovem ele tem a oportunidade que muitos dos que já não são tão jovens assim não tiveram a oportunidade. Vive num mundo que hoje para você ter um apartamento não é tão difícil como foi lá atrás para os nossos pais comprar a casa própria. Lá atrás era uma dificuldade tremenda. Hoje as coisas estão mais simples. Então, ó, verso 2, você não sabe qual mal haverá sobre a terra. Verso de número 3, olha agora, ó, a chapa vai começar a ferver, vamos aumentar a temperatura da chapa. Ó. Estando as nuvens cheias, derramam sobre a terra. Estando as nuvens cheias, elas fazem o quê? Derrama. Estando as nuvens cheias, elas derramam. Quer dizer, na hora certa, e o Eclesiastes 3:1 vai falar disso, há um tempo determinado. Na hora certa, o milagre vai acontecer. Fale para quem está pertinho de você. Na hora certa a sua bênção vai chegar. Irmão. E você sabe que não é pensamento positivo, não é teologia motivacional, não é nada disso, é a Bíblia. A Bíblia ensina para a gente que há um tempo certo para que cada coisa aconteça na nossa vida. A Bíblia ensina para nós, procura apresentar-te a Deus aprovado. É questão de nós ouvirmos a palavra e trazermos a palavra para o nosso e do coração para a prática do dia a dia. É questão de nós não sermos apenas ouvintes, mas nós sermos também praticantes. Verso de número 3. Verso de número 4. Diz assim, olha. Quem observa o vento não
Você vê? Quem observa o vento não plantará, não semeará. Isso mostra que tem gente que fica dando desculpa para tudo. Tem gente que fica observando o vento, em vez de semear. E aí, plantou? Ah, não plantei, porque sabe como é que é, né? Tem gente que fica dando desculpa, irmão. Tem gente que você começa. E aí, pergunta para quem está pertinho de você assim: você não é dessas pessoas que ficam dando desculpa toda hora, não, né? Tem uma coisa que irrita a gente que fica dando desculpa, irmão. Mas tem gente que só dá desculpa, a pessoa, para tudo ela tem uma desculpa e a desculpa dela é boa. Quem observa o vento não planta. Não planta. Foi lá, não fui, por quê? Fez, não fiz, por quê? Procurou, não procurei, por quê? É desculpa, uma desculpa atrás da outra. Nossa! Mas quando a pessoa dá essas desculpas assim, ela está dizendo assim: Deus, o Senhor não é na minha vida mesmo? Já que o Senhor não é na minha vida, eu vou dar desculpa, que é melhor. Pronto. E aí a pessoa vai vivendo de uma desculpa após a outra desculpa. Sempre tem uma desculpa boa. A pessoa está olhando o vento. Alguém já viu o vento por aí? O vento você não vê, né? Você sente o vento, mas você não vê. A pessoa está procurando o vento. E aí, vai lá, está procurando o vento, estou dando uma olhada aqui. E nessa tem gente que vai pagar aluguel a vida inteira, irmão. Com todo respeito a quem paga aluguel, mas tem gente que não vai sair do aluguel nunca, porque está olhando para o vento. Ou seja, está dando desculpa. E nessa tem gente que vai passar a vida inteira precisando da ajuda de um, precisando da ajuda do outro, precisando de favor de um, precisando de favor do outro. Por quê? Porque a pessoa fica o tempo todo olhando dando desculpas. Você está entendendo a conversa, sim ou não? Deus está com você, irmão. Deus está nesse lugar aqui. Deus está me usando para falar com você aqui, está me usando para falar com o Aguinaldo e com quem está junto do Aguinaldo lá em Pato de Minas, está usando para falar com gente lá no Japão, e onde tiver alguém acompanhando e cultuando conosco agora, Deus está usando para dizer assim: para de dar desculpa, pega o pão, lança o pão sobre a água, porque depois de muitos dias você achará, a nuvem vai ficar carregada e ela vai transbordar. É Bíblia, a Bíblia minha está aberta aqui, a sua Bíblia está aberta aqui. É só ler a Bíblia e pronto. Agora tem gente que prefere dar desculpa. No mesmo verso de número 4 ainda diz assim: quem olha para as nuvens não colherá. Tem um meme, não sei se é meme que fala, se viralizou, não sei como fala, um vídeo que a turma postou, você já até deve ter visto esse vídeo aí. Que tem uma nuvem lá no final do mundo, uma nuvenzinha desse tamanhinho assim. Aí a pessoa olha a nuvem: eu estava pensando em trabalhar, mas não vai dar para trabalhar não, porque está fechando o tempo. É uma nuvenzinha desse tamanho, no final do mundo. E a pessoa não vai trabalhar, porque diz que vai chover. Vai chover, pronto, está aí. Quem olha as nuvens não colhe. É a incredulidade da pessoa. A pessoa permite que a incredulidade tome conta do coração dela. A pessoa permite que a incredulidade paralise, bloqueie, trave a pessoa de um jeito que ela não se mexe, que ela não se movimenta. Oxe, está aí. Nós estamos refletindo sobre um sábio. O Salomão foi o homem mais sábio que já pisou na terra. A pessoa mais próspera que já pisou na terra. E olha só, irmão, o que ele está dizendo. Existem pessoas que ficam prestando atenção no vento. Existem pessoas que ficam observando as nuvens. Esse tipo de gente não chega em lugar nenhum. Por quê? Porque ela está achando uma ocasião para colocar desculpa. Ela tem que dar uma desculpa. Qual vai ser a desculpa? Porque está ventando. Porque tem nuvem formando no céu. Com isso ela está sempre se escondendo. Tem gente que não quer resolver o problema. Tem gente que foge de resolver o problema.
Porque se a pessoa quisesse resolver o problema de fato, ela ia para cima do problema e dizia: olha, problema, você pode ser grande, mas você não é maior do que o Deus que eu sirvo. Ah, irmão, você não está entendendo não. Deus, o Deus que você serve, Ele é muito maior. Ele é muito maior. Eu lembro, eu vou falar de um exemplo meu. Não quer dizer que seja o exemplo de qualquer outra pessoa, é meu exemplo. Um dia, você já ouviu falar 1123 vezes, hoje eu vou falar 1124 vezes, não sei como que fala no ordinal, eu falo desse jeito. No meu guarda-roupa tinha uísque, tinha vodka, tinha pinga, o garrafão de pinga, e eu era chegado na marvada. A marvada, ela me acompanhava, eu tinha que tomar um golinho para abrir o apetite. Comia igual um leão, tomava um golinho para abrir o apetite. Um dia, eu falei para a marvada: você não é maior do que o Deus que eu sirvo. E nunca mais, nunca, e eu posso encher a boca para falar, nunca mais, coloquei um pingo de pinga, de vinho, de uísque, de vodka, de caipirinha, nem de nada, essas coisas tudo que... Como é que tem gente que consegue viver, passar anos e anos dentro da igreja e não conseguir vencer o cigarro? Passar anos e anos dentro da igreja e não conseguir vencer a bebida? Anos e anos dentro da igreja e não conseguir vencer a pornografia? Anos e anos e não consegue vencer? Você está entendendo, sim ou não? Ah, mas é uma reflexão que é meio desconfortável, né? É desconfortável. Porque a pessoa muitas vezes ela está disposta a acompanhar o vento, a olhar a nuvem. Ela está disposta a dar desculpa. Ela não está disposta a reconhecer que o Deus que ela serve é maior do que tudo e é maior do que todos. Para nós não há bola perdida, para nós não há empate, para nós não há derrota. Para aquele que está em Cristo, a vitória é certa. É pegar a Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 12. Um exemplo legal para a gente pensar. O Naamã, que era chefe dos exércitos do rei da Síria, ele era doente, ele era leproso. Recebe uma orientação: mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Aí nesse verso que eu falei, ele diz assim: olha, o rio Abana e Farpar, eles são melhores do que o Rio Jordão. Olha ele dando desculpa para fugir da vitória dele. Ah, não vou mergulhar no Rio Jordão não, esse rio sujo, esse rio feio aí, eu estou fora. Abana e Farpar são melhores. E o rapaz que trabalhava junto com ele, o soldado que estava junto com ele, falou assim: viu, se pedisse coisa difícil, você não ia fazer não. Está pedindo coisa fácil, mergulha e larga a mão de ser teimoso, larga a mão de ser orelhudo, mergulha logo. Mergulhou ou não mergulhou? Ficou curado ou não ficou curado? É isso. Outro texto, quer ver? 2 Reis, anota aí, depois vou mandar isso aqui para você também. 2 Reis 6,16. Quando o Eliseu está junto com o Geazi na tenda deles lá, aí o Geazi levanta logo pela manhã, vai dar uma olhada do lado de fora da tenda. Quando ele sai, ele vê os soldados sírios cercando eles, queria pegar eles. Ele volta desesperado para dentro da tenda. E aí, o que foi? O que aconteceu? Está cheio de soldados lá querendo pegar a gente. O Eliseu faz uma oração: Deus, abre os olhos dessa miséria aqui. Ajuda aí que ele não está conseguindo enxergar que o Senhor é com a gente. E quando ele volta para fora, o Geazi volta para fora, ele vê carro e cavalo de fogo. Ele vê um número muito maior de soldados angelicais junto deles do que os demais inimigos que vieram para pegá-los. Sabe, irmão, irmã, o que nós precisamos muitas vezes é disso. É de um chacoalhão para a gente acordar e enxergar que Deus é mais na nossa vida. Às vezes a gente precisa de vir para um culto como esse e tomar um sacode desse. Falar: pera lá, está dando desculpa por quê? Está olhando nuvem, está olhando vento, está aí e não consegue andar em vitória por quê? Se Deus é com você, quem será contra você? É desse jeito. E qualquer um que quiser falar diferente para nós temos que refutar. Fala: não, cai fora, está querendo roubar minha bênção. Eu estou aprendendo a ser uma pessoa da guerra. Estou aprendendo a ser uma pessoa que vai para a luta. Estou aprendendo a ser uma pessoa que não vive encostado.
que vive encostado é demônio, eu não sou demônio. Estou aprendendo a ser uma pessoa que é cabeça e não cauda, que tem para dar e tem para emprestar, e não fica pedindo emprestado e nem dado para ninguém. Fala para quem está pertinho de você: Deus está te treinando nesse lugar a ser uma pessoa vitoriosa e não um resmungão. Amém, irmão? Dá um amém aí, dá um glória. Aleluia, glória. Para finalizar, verso 5. O verso 5 diz assim, ó: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre da mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Esse texto ele é lindo, irmão. Sabe, eu vou falar debaixo da ótica do pregador. Esse texto ele é lindo, porque eu estou conversando com você, eu falei aqui, ó, talvez você está buscando em Deus para comprar uma casa. Talvez, na minha ótica, eu estou te incentivando, vai, corre atrás, para você sair do aluguel e comprar sua casa. E talvez eu estou pregando para alguém que daqui a pouco vai ter várias casas de aluguel. Eu estou incentivando você, vai no estacionamento, no outro, procurar um carro. Talvez eu estou pregando para alguém que daqui a pouco vai ser dono de uma concessionária. Você vê, a gente não sabe. Eu vou saber o que Deus está fazendo na sua vida? A palavra está sendo colocada no seu coração, mas eu não tenho nem ideia do que Deus vai fazer de você. Daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos, como você vai estar? Eu creio, irmão, daqui 5 anos você vai estar uma potência na mão de Deus. Mas eu não sei. Talvez o que eu estou imaginando para você, para esse lugar, é algo pequeno perto daquilo que Deus tem para fazer. Eu comecei falando e valorizando a história do Salomão. Falaram do Salomão, mas o que falaram do Salomão não era nada perto daquilo que o Salomão de fato era. Você vê como que o que as pessoas falam de nós não quer dizer nada. Pastor, eu vim para cá, falaram de mim, fui injustiçado, falaram isso, falaram aquilo outro. O que falaram de você, meu irmão, o que falaram de você, minha irmã, seja para o bem ou seja para o mal, não importa. O importante é você ter a sua vida edificada sobre a rocha. E sua vida edificada sobre a rocha, Deus faz de você uma pessoa vitoriosa. É Bíblia. Gostou, não gostou, reclame com Deus. Não vai adiantar reclamar comigo, é com Deus. Nós não sabemos o jeito que Ele trabalha, nós não sabemos a obra. Eu não sei o que Deus está fazendo na vida de vocês. Eu só sei que Ele está me mandando pregar isso. Eu só sei que Ele está me mandando estudar a Bíblia com vocês. Quem veio de manhã na escola bíblica, que eu quero te incentivar a vir para a escola bíblica com a gente às 9h15 da manhã, quem veio de manhã ouviu eu falar assim, ó, nós temos que estudar a Bíblia, nós não podemos deixar de estudar a Bíblia, porque é o conhecimento que vai nos ajudar a andar em vitória. Eu sei que Deus está fazendo algo poderoso nesse lugar, Deus está fazendo algo poderoso na sua vida. É o terceiro culto do dia. Pessoas foram abençoadas às 8 da manhã, 10h30 da manhã e agora às 19 horas. Nos 3 cultos tinha pessoa no templo, nos 3 cultos tinha pessoa online. O que Deus está fazendo? Não faço nem ideia. Eu só sei que daqui a pouco vai começar a chegar as boas notícias. Fala para quem está pertinho de você e aí nós vamos encerrar para não ir embora para casa. Fala assim, ó, daqui a pouco começa a chegar boa notícia a seu respeito. Fica em pé. Aleluia, fica em pé, vamos orar. Agora é hora de orar. Agora aquilo que você ouviu Deus falar com você, pastor, Deus falou comigo hoje, eu nunca tinha ouvido Deus falar, hoje Ele falou, que bom. Agora você ora e fala assim, ó, Deus, me ajuda a pegar essa palavra que entrou no meu coração e colocar ela em prática. Faça a sua oração a Deus nesse momento. Se a gente puder cantar aquela música Sobrevivi, nós vamos cantar ela logo após a oração. Fale com Deus, irmão. Fale com Deus. Se você é daquelas pessoas que gosta de ficar dando desculpa, arrumando uma desculpa para tudo, fala assim, ai Deus, não aguento mais nem eu, viu? Sou uma pessoa que só arruma desculpa, me ajuda a melhorar, vai Deus. Fale com Deus, faça isso. Ore a Deus,
crendo. A sua oração nada mais é do que lançar o pão sobre as águas. Depois de muitos dias você vai achará. Faça isso, ore. Ore. Pastor, eu vim para cá arrebentado, quebrado, despedaçado. Eu vim para cá no bagaço, no pó. Ore, irmão, ore, porque você não veio para cá por acaso. Você não veio para cá por engano. Você não veio para cá porque você não tinha o que fazer. Você veio para cá porque Deus te direcionou até esse lugar. Porque Deus está fazendo algo na sua vida. E o que Deus está fazendo na sua vida é poderoso. O que Deus está fazendo na sua vida é grandioso. Jesus um dia falou para o Pedro: Pedro, o que eu faço agora você não sabe, mas vai chegar uma hora você vai conseguir entender. O que Deus está fazendo agora você não está entendendo, irmão. Talvez para você é um monte de quebra-cabeça, tudo bagunçado, e você não consegue ver o final desse quebra-cabeça montado. Minha palavra para você como um irmão mais velho é: não se preocupe com o final, porque o final é de vitória. É essa a palavra de Deus para a sua vida na noite de hoje. Ore a Deus, ore e diga: Deus, me ajude a não ficar dando desculpa, me ajude a ir para a luta, me ajude a ir para a guerra, me ajude, Deus, a ir atrás dos meus sonhos, me ajude, Deus, a trabalhar para ver um milagre acontecer na minha vida, porque o Senhor é na minha vida, e se o Senhor é na minha vida, quem será contra mim? Ore a Deus. Meu Pai, eu sei, meu Pai, eu sei que o Senhor está nessa palavra, eu sei que o Senhor está nesse altar, eu sei que o Senhor está falando conosco, porque inclusive na minha vida essa palavra vai se tornar realidade, porque eu estou agarrando essa palavra para a minha vida, e eu vou lançar o pão sobre as águas, e vou ter a convicção que daqui a pouco eu terei a resposta. Eu não vou ficar olhando para o vento, eu não vou ficar olhando para a nuvem, eu simplesmente vou acreditar que o Senhor está trabalhando. Sela sobre a vida desse irmão a vitória, sela sobre a vida dessa irmã a vitória, que daqui a pouco, meu Pai, daqui a pouco eles tenham muitos testemunhos para contar, mas os testemunhos que eles terão não será nada comparado ao que o Senhor há de fazer na vida deles como um todo. Diga amém, Jesus. Diga assim, ó: Senhor Deus. Irmão, com um pouco mais de força, vai. Diga assim, ó: Senhor Deus, eu creio, tem coisa boa chegando na minha vida. Eu sou um sobrevivente e o Senhor é comigo. Diga amém. Diga graças a Deus. Vamos cantar.